Oi, Som. oi, oi, oi. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Já. 1, 2, 3, som, testando. Só baixa um pouquinho o microfone, só para não ficar muito alto. Som. Aí. Era para me olhar mesmo? Urso, bom dia. Bom dia. Bom, período aí de 5 jogos, né, se recuperando de uma contratura. Queria que você primeiro falasse como é que está a sua situação. Você está na transição ainda, ou já está liberado totalmente? Pode ser uma novidade para o Clássico. E como é que você viu esse período, que é justamente o período em que o time já acumula 100 vitórias, né? São 5 jogos e aí uma pressão muito grande no trabalho do Carille também. Bom dia. Sobre a minha lesão, eu estou recuperado, graças a Deus. Quero até aproveitar aqui para agradecer aos médicos, aos fisioterapeutas, que tiveram um trabalho incrível comigo. Sem apressar as coisas, eles fizeram de uma forma para que eu me recuperasse e ficasse 100% para poder desempenhar o meu melhor dentro de campo, sem nenhum tipo de bloqueio, para que isso não fosse interferir no desempenho da equipe, né? Então, eu quero agradecer eles, de verdade, pelo trabalho que fizeram. Pelos preparadores físicos que já estão fazendo um trabalho comigo para que eu possa estar apto para jogar, de repente, a partir do final de semana. Fica a critério do treinador, mas hoje já estou bem melhor. E é duro, né, você ficar fora assistindo, independente dos resultados que ocorreram, já é ruim ficar fora, né? Mas, infelizmente, estamos numa sequência de 100 vitórias, né? Que para o Corinthians isso pesa muito. É importante estar vencendo sempre. Mas eu acho que a equipe, querendo ou não, tem condições de correr atrás disso e de voltar para o G4, onde temos condições de voltar, né? O São Paulo hoje nos passou, mas uma boa parte do tempo aí o São Paulo ficou atrás da gente. Então, trabalhar agora para tomar de novo essa frente. Como é que está a convivência grupo, comissão técnica e como é que você está avaliando toda essa pressão em cima do Carille? Ele está sendo muito desafiado agora a se reinventar, a melhorar ofensivamente o time. Você o sente pela sua convivência com ele pressionado a fazer isso? Ele está tentando... O que o time pode apresentar de diferente? A gente já está chegando quase em novembro, então, quer dizer, ainda é possível apresentar algo de diferente? Eu não mudo muito minha opinião desde que cheguei aqui no Corinthians, né? Muita gente tem opiniões sobre o Corinthians e expõe ela, principalmente se tratando de televisão, de rádio. Muita gente tem as suas opiniões, os comentaristas, e eu respeito isso, tem que ser respeitado. Mas desde que cheguei aqui eu reparei que o Corinthians é um dos trabalhos mais questionados desde janeiro, desde o Campeonato Paulista, desde da Sul-Americana e até agora, né? O pessoal está muito, de repente, feliz com os trabalhos, as novidades dos treinadores que apareceram no nosso país e, de repente, uns trabalhos que sempre foram ótimos, que vinha sendo ótimo nos últimos anos, vem sendo questionado. É natural, o futebol vai evoluindo e, querendo ou não, as opiniões também vão mudando. Um trabalho que era excepcional antes do Carille, hoje é questionado. Aqui não mudou nada no nosso ambiente. A gente foi, como a gente disse, desde o Campeonato Paulista ali meio que apedrejado por muita gente. Continua a mesma coisa, o mesmo ambiente, o mesmo treinador com muita qualidade, nos passando o que tem que fazer, jogo após jogo. Teve jogos que a gente foi muito superior e com muita qualidade, nem por isso recebemos os elogios devidos. E, querendo ou não, quando há derrota, quando há empate, há questionamentos e, de repente, até desconfiança da parte da imprensa, da parte de torcedor, mas a gente manter focado, é o Corinthians, aqui há muita pressão, há muito questionamento a respeito do trabalho, e a gente manter focado porque a gente tem muita coisa ainda até o fim do ano e o nosso foco ainda é terminar numa colocação muito boa para a Libertadores. Urso, aqui à sua esquerda. O próprio Carille falou recentemente que o Corinthians não fez 10 bons jogos na temporada. A que se deve, na sua visão, isso? Também tem uma culpa dos jogadores, na sua visão, também, que não conseguiram desempenhar o que o técnico está pedindo, ou você acha que é um outro problema? Eu acho que é no contexto geral, né? Eu acho que todo mundo tem que assumir sua parcela de culpa. Nós, jogadores, também temos que assumir. A gente recebe instruções do que fazer dentro de campo e muitas das vezes a gente não faz, de repente, né? Então, tem que ser dividido, sim, esse peso.
Não pode questionar somente o Carille, de repente, por causa de uma derrota. Nós também estamos ali dentro de campo e temos que fazer o que é nos passado e, de repente, a gente não consegue desempenhar isso e acaba acontecendo uma derrota ou, de repente, um desempenho muito abaixo. Como você disse, que o Carille falou, que umas 10 partidas, pelo menos, foram ruins, né? Ruins de verdade. E eu acredito nisso. Eu acho que nós temos a nossa parcela de culpa, temos que assumir que não fizemos bons jogos durante esse ano, mas não é de todo mal. A gente fez partidas boas, mas não vamos nós também ficar falando sobre o nosso bom desempenho, né? Vamos deixar que outras bocas falem quando merecermos. Na sua visão, seria injusto não ter o Carille para a próxima temporada? Sim, na minha visão, sim. Eu acho que esse trabalho do Carille é um trabalho bom, é um trabalho que rendeu frutos ao longo desses anos. Ele voltou agora. É como eu disse, a novidade atrai muito o ser humano, o brasileiro. Então, tem novidade no Campeonato Brasileiro, tem técnicos novos, tem técnicos de outros países e, querendo ou não, enche os olhos do brasileiro e acha que sempre o que vem de fora ou o que é novidade é melhor e acaba querendo não valorizar o que tem. Acho que no futebol a memória é muito curta. É isso que eu acho sobre esse caso, né? No futebol nós temos a memória muito curta. Urso, aqui à sua esquerda, tudo bem? Vou aproveitar o gancho nessa última resposta sua. Você já jogou fora do país, né? E hoje dizem que há esse confronto de uma mentalidade mais europeia, uma mentalidade dos treinadores que vêm de fora e o treinador brasileiro. Você concorda que haja esse confronto? Você não acha que isso é bom? Que, de repente, venham ideias também de fora do Brasil? Sim, eu acho interessante. Não que eu reprove isso, não. Eu acho muito interessante. Acho importante. Eu acho que todos nós temos que estar abertos a aprender coisas novas, tanto jogadores quanto treinador. Eu acho que ninguém pode ficar totalmente relaxado na sua zona de conforto. Eu acho que hoje é importante que todos nós aprendam um pouquinho mais. Tem as ideias dos times lá fora, essa ideia que querendo ou não, para o brasileiro, de repente, é novidade, mas já acontece há muito tempo esse esquema de os jogadores rodarem dentro de campo, de trocarem posição. Para a gente aqui tem acontecido ainda pouco, né? São poucos treinadores que fazem isso, mas tem que ser respeitado também a característica de cada um. E para mim essa novidade aí é importante que aconteça. Acho que todos nós temos algo para aprender, independente da sua função, seja jogador de futebol, treinador. Acho que a gente tem que aprender. E aproveitando que você fala o que você pensa, sai um pouco do senso comum, assim, né? O Bocelli falou outro dia aqui que os atacantes do Corinthians recebem poucas bolas. Você começou atacando mais, de repente a ordem para você foi defender um pouquinho mais, você já falou sobre isso. O esquema de jogo do Corinthians atrapalha, às vezes, um jogador que quer ser mais ofensivo? Não, eu acho que não atrapalha. Eu não vou concordar 100% com o Bocelli que as bolas não chegam, né? De repente o Bocelli quer receber a bola de um jeito e a bola está indo de outro jeito. Talvez essa forma que a gente deveria encarar essa situação, né? Porque os demais ali estão tentando para que a bola chegue até ele, né? É diferente a característica do Bocelli para do Love e para do Gustavo. O Love e o Gustavo até parecem um pouco mais, que são mais brigadores, eles correm atrás para que o jogo aconteça. O Bocelli é um cara que a gente tem que procurar mais o Bocelli, não o espaço, tem que procurar mais o Bocelli. Então, dependendo de como a partida se desenha, a gente tem que achar o Bocelli. De vez em quando não acontece isso, não tem como, de repente, entrar numa defesa que está totalmente fechada e achar esse passe. Mas o estilo de jogo acho que não atrapalha, não. Para ser sincero, eu continuo tentando fazer as mesmas coisas que eu fazia, só que, querendo ou não, a minha primeira função é defender, né? Então eu tenho prestado mais atenção nisso para até mesmo não ficar sendo cobrado totalmente por não estar fazendo gols de repente, porque eu acho que muitas das vezes confundem a minha posição, que eu sou volante, às vezes eu acho que as pessoas acham que eu sou atacante e me cobram de gols e de repente eu acho que é melhor eu estar fazendo a primeira minha função e depois o que acontecer a mais já é um acréscimo para minha posição, para minha profissão, até porque não são todos volantes no nosso país que faz gol. Urso, até tomado um pouco pela pressão de ser um treinador defensivo, o Carille nos últimos jogos tentou dar uma soltada no time. Mudou muitas posições, né? Mas o time sofreu 4 gols em 2 jogos. É hora de novo, na sua opinião, vamos voltar a olhar aqui para trás, fazer o que a gente vem fazendo desde o campeonato, fechar nossa casinha
E 1-0 é goleada? A gente não se importa muito com o jogo, se vai ser goleada, se vai ser 1-0. A gente se importa mesmo com a vitória, né? A gente não se importa com o resultado em si, se vai ser 1, 2 ou 3. A gente quer vencer. Mas eu acho que a gente não pode só olhar somente para a defesa, porque, querendo ou não, o Corinthians hoje é taxado como a equipe que mais defende, que é o futebol mais chato. A gente, querendo ou não, mesmo a gente não prestando atenção 100% no que dizem lá fora, a gente acaba ouvindo, é inevitável. Então, acho que a gente não pode olhar só para a defesa. Nós temos uma defesa boa, uma defesa que, querendo ou não, é uma das melhores do nosso país. Eu acho que a gente tem que tentar se desvencilhar da defesa adversária, na verdade, procurar os gols, para que a gente chegue até a vitória, né? Eu acho que a defesa, querendo ou não, temos uma boa defesa. Aconteceu os gols nos jogos passados, mas, de repente, por um detalhe ou outro, uma falha ou outra, que tem que ser corrigida, mas eu acho que o foco total não é na defesa. Eu acho que a gente tem que continuar buscando o gol adversário, que eu acho que essa é a intenção do jogo. Agora, você falou, né, que sua função principal, primeira função é defender, você é volante. O seu retorno pode ajudar nisso, quer dizer, a estancar o que está acontecendo, esse número de gols excessivos que o Corinthians sofreu nos últimos 2 jogos? Acho que sim, se de repente o professor optar por mim, né? Teve algumas partidas que jogou outros jogadores, de repente o Sornosa, o Vital, e são ótimos jogadores, mas por características são meias, né? Eles são aquelas pessoas que vieram de outros clubes que atuavam como meia. Mas o futebol está tão moderno hoje, com esse sistema de 4-3-3, que é tão difícil ter aquele meia, aquele camisa 10 antigo que a gente gostava de ver ali no meio campo pensando e achando passe. Hoje em dia o futebol mudou, a gente tem mais força do que, de repente, qualidade. Então, ao meu ver, eu acho que eu posso entrar nessa função para poder estar ajudando sim na defesa e, de repente, estar chegando com velocidade ao ataque, como eu já mostrei em outras partidas. Mas independente se o professor vai conversar comigo ou não para de repente tapar essa situação, acho que é importante a gente estar vencendo. Acho que chegou num limite já de jogos sem vencer, ainda mais sendo num clássico que é importante para a gente, que nos impulsiona de repente para coisas a mais. Ô, Júnior, aqui, ó, queria até complementar um pouquinho essa pergunta que o Berton fez, dessa posição de segundo volante, né? Você falou do Ramiro, o Carille vem testando também o Sornosa como segundo volante, já colocou o Matheus Jesus e tem a possibilidade de voltar com você. E essa função é importante para esse time do Corinthians para fazer a bola chegar lá na frente, que é o que não tem acontecido. Como é que você pode ajudar nesse sentido? E eu lembro até que no começo do ano você fazia bastante isso de chegar ao ataque, de pisar na área, como o Carille fala muitas vezes, para finalizar. Você vai ter um pouco mais de liberdade para fazer isso nesse Corinthians que, pelo menos nas últimas rodadas, não tem sido tão precavido defensivamente, tem mostrado um pouquinho mais de ofensividade? Sim. No começo do ano, como muita gente ainda não me conhecia, então eu pisava com mais frequência na área, talvez o pessoal não estava acostumado comigo ainda, então surgiam as oportunidades, né? Com o tempo, estava sendo um pouco mais fácil me marcar, porque eles já esperavam essa minha infiltração dentro da área. Então eu comecei a fazer isso umas 2, 3 vezes por partida, e acabou passando imperceptível pelo fato de às vezes não receber a bola. Tá pisando na área, a bola não chegou até mim, então acham que de repente eu até diminuí esse número de chegadas até o ataque, né? Mas de repente a bola não chegou até mim, foi para outro jogador. Mas é importante esse jogador para que chegue essa bola até o ataque de uma forma, de repente, talvez não direta pelo volante, mas que ele abra um espaço para que, de repente, como eu jogo na direita, de repente eu faço uma ultrapassagem, um lateral me acompanha e o Pedrinho fica em condições de carregá-la pelo meio. Então, inúmeras vezes a gente fez isso durante a competição, no Campeonato Paulista, no Brasileiro, na Sul-Americana. Esse triângulo ali, de repente, eu, o Pedrinho, o Fagner, eu passando, aí o Pedrinho com condições de conduzir ela para dentro do campo, ou achar o Fagner no fundo. Acho que é importante os volantes estar fazendo esse papel para que haja esse espaço, né? Já que é a característica do Corinthians, essa jogada de linha de fundo, já que temos centroavantes com condições de estar fazendo esses gols aí com bola aérea. Acho que é importante que a minha volta, só que não depende só de mim, né? Se o treinador de repente optar por outra pessoa, torcer também para que a outra pessoa vá bem e consiga desempenhar bem um bom papel, porque hoje é importante vencer o Santos. De nada. Júnior, aqui no fundo, você falou que o Corinthians está sempre muito pressionado, né? O que é natural por ser o Corinthians, né? Pela imprensa, pelo torcedor, enfim, todo mundo fica...
O Corinthians já não vence alguns jogos. Você falou também que o futebol, a memória é muito curta, que serve para duas coisas, né? Que serve para se esquecer o que o time fez aqui atrás, de bom, e muito rapidamente, e também para esquecer o momento que pode estar ruim. Ou seja, se o Corinthians, para a parte emocional, essa parte, que não está numa colocação ruim no campeonato, vence bem o Santos, tudo vira do avesso, que é a memória curta. Vocês estão trabalhando isso, quer dizer, internamente pode ser que esse jogo de sábado seja um jogo realmente de uma virada do Corinthians? Vocês pensam nisso? A gente pensa nisso, mas com bastante leveza, né? Com tranquilidade. Eu acho que a gente não pode, de repente, ficar bitolado nessa situação que precisamos vencer. Precisamos vencer para que tire essa nuvem negra, vamos dizer, da nossa cabeça. Não é esse o caso, né? Precisamos vencer, sim, mas não vamos vencer desorganizado, não vamos vencer sem tranquilidade. Acho que é um jogo pesado, um jogo difícil que vamos enfrentar contra o Santos. O Santos é uma dessas equipes badaladas hoje no nosso cenário, onde se há muito elogio pelo fato de eles terem atacantes e um jeito de jogar diferente, que cria bastante oportunidades. Então, não vamos vencer de qualquer jeito o Santos, né? Precisamos vencer, sim, para que mude essa chavinha, para que se esqueça, se use dessa situação da memória curta do futebol, para que se esqueçam dessas cinco partidas sem vitória. Precisamos vencer o Santos. Espero que a gente consiga ser organizado o suficiente para que não dê brecha para essa grande equipe, que hoje, querendo ou não, é uma das equipes badaladas do nosso cenário. Importante vencer, importante. Professor, aqui, bom dia, tudo bem? Bom dia. Carille acabou expulso contra o Cruzeiro. Queria saber como é que é para vocês, jogadores que estão ali no campo, não ter o técnico titular no banco de reservas. Eu acho que é da mesma forma, querendo ou não, né? O Carille vai estar no vestiário, com certeza, falando conosco. No intervalo, provavelmente, vamos encontrá-lo no vestiário. Nem sei se isso é permitido no futebol, eu estou falando aqui, né? Então, não sei também. Espero que seja permitido. Mas, querendo ou não, é importante a figura do treinador ali, mas a gente está no dia a dia também com o Fabinho, com o Cuca, que são os auxiliares dele, e com certeza vamos respeitá-los da mesma forma. Acho que independente se o Carille está ali na beira do campo ou não, eu acho que é o escudo do Corinthians que está dentro de campo e temos que respeitá-lo. Não vamos esperar estar o treinador ali para correr, né? Eu acho que a gente tem que desempenhar o nosso melhor, independente do Carille estar na beirada ou não, mas claro que seria importante ter ele ali. Como é que você vê esse Santos do Sampaoli, que vem oscilando, né? Começou bem ali o campeonato, agora tem dado uma oscilada. Um adversário que o Corinthians já encontrou muito ao longo dessa temporada, Campeonato Paulista, Brasileiro, enfim. Como é que você vê esse adversário que briga também pelas primeiras colocações do campeonato? Sim, é um adversário difícil. Como eu disse, a gente enfrentou ele, se eu não me engano, essa é a 4ª vez, pelo menos que eu enfrento. É um adversário difícil, cara. Difícil de marcar, difícil de entender o que eles fazem dentro de campo, mas com certeza eles têm dificuldade também quando vêm enfrentar o Corinthians, que de repente pode surpreendê-los jogando na nossa casa. Tivemos 2 partidas, infelizmente, que eles foram superiores, mas conseguimos também vencê-los e eliminar eles no Campeonato Paulista. Espero que agora também a gente consiga fazer um jogo duro, assim como fez o Atlético Mineiro. Eu acompanhei esse jogo e vi que o Atlético diminuiu os espaços do Santos e com isso inibiu eles de jogar. Acho que o Atlético jogou bem aquela partida. Não dá nem para dizer que o Santos foi mal, dá para dizer que o Atlético foi superior. Acho que é dessa forma que deveria encarar essa partida. Acho que se a gente se comportar parecido com o que o Atlético fez, que foi um espírito de garra que é da característica do Corinthians, eu acho que a gente tem tudo para conseguir esse resultado positivo e expulsar de vez essa sequência sem vitórias. Quando a gente fala, né, complementando aí, são 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória. Mas teve a eliminação, eliminou o time no Campeonato Paulista. É ficar com essa última lembrança e tentar, né, fazer essa lembrança da vitória, que ela aconteça agora? Eu acho que é melhor lembrar da outra vitória, que foi 2-1 na nossa casa, até porque esse jogo que a gente ganhou nos pênaltis, o Santos foi superior a gente sofreu bastante no Pacaembu. É ter mais atenção, é diminuir os espaços, como eu disse. Eles têm jogadores rápidos, jogadores que se entendem muito bem dentro de campo.
é colocar aquele espírito corintiano para fora mesmo. Se tiver que dar carrinho, dá carrinho, diminuir os espaços, sem ir na euforia de ninguém. E trabalhar para que quando acontecer a oportunidade de gol, tá concluindo. Se acontecer uma chance, se acontecer duas, não importa, tá fazendo gol. E a gente falou, né, dessa questão desses 4 gols nos últimos jogos. Quando a gente vê o Santos, tem aqueles 20 minutos iniciais de muita pressão do estilo Sampaoli. Está sendo feito algum trabalho específico justamente, né, dos volantes ali, zagueiros, para conter esses minutos iniciais do Santos? Ainda não, a gente já sabe mais ou menos como o Santos vem com esse estilo, eles saem para cima mesmo no início da partida, mas ainda não foi trabalhado nada, a gente não sabe ainda quem vai iniciar o jogo. Provavelmente a partir de amanhã devemos saber, que já é quarta-feira, vai se aproximando a data, mas com certeza o Carille vai estar pensando nisso, até porque, como eu disse, o Santos vem fazendo um grande campeonato, é uma das equipes a ser batida. Espero que a gente consiga fazer um grande jogo e vencer, que o Corinthians precisa de vitória. Valeu, bom dia.